A história de um milagre extraordinário. Então Deus usou o homem na realização de um grande milagre, e essa história, ela é relatada aqui nesses 27 versículos. E eu vejo aqui, gente, nesse relato de milagre extraordinário, eu vejo aqui duas mensagens principais. Uma mensagem de despojamento pessoal, de entrega completa, e uma história de mergulho nas águas de Deus. Duas mensagens nessa história: uma mensagem de despojamento pessoal e uma história de mergulho nas águas de Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Vocês encontraram? Amém. Posso ler? Amém. Amém, gente? Amém. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e veja que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disseste: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites no presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerás teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu Senhor entra na casa de Rimum para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi ao alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, um talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: se servido tomar 2 talentos. Estou com ele, amarrou 2 talentos de prata e 2 sacos, e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços,
os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos, os depositou na casa e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto a ocasião para tomares prato, para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Podem sentar. Como eu disse, essa é uma passagem bíblica que retrata para nós um milagre extraordinário de cura. O personagem principal dessa história se chama Naamã. A Bíblia só relata 2 homens com este nome. Só existem na Bíblia 2 Naamãs, este, Ciro, e em Gênesis capítulo 46, versículo 21, nós temos ali o Naamã, filho de Benjamim. O próprio Jesus, no seu ministério, ele fez um relato a respeito desta cura poderosa. Lucas capítulo 4, versículo 27, Jesus disse que nos tempos de Eliseu havia muitos leprosos, mas nenhum deles foram curados, a não ser Naamã, o leproso. Portanto, o próprio Jesus tinha consciência deste grande acontecimento relatado aqui no capítulo 5 do 2º livro dos reis de Israel. Esse nome Naamã significa conforto, alegria, deleite, agradável. Esse fato aconteceu entre os anos 860 e 842 a.C. O rei de Israel era Jorão. O rei da Síria era Ben-Hadad II. Naamã era chefe do Estado-Maior do exército da Síria, a mais elevada patente militar do mundo de então. No Brasil, nós temos aproximadamente 150 generais e em torno de 220 mil soldados. O grande exército brasileiro tem exatamente este efetivo. Só que no mundo antigo só havia um general. Os homens mais importantes de uma nação eram o rei e o seu general. O general era uma espécie de ministro da defesa. E aqui nós estamos falando de um homem que não foi um general comum, era um homem de grande destaque, era um homem conhecido. O texto bíblico diz que ele usufruía de muito conceito diante do povo do mundo de então e diante do seu próprio rei. E o texto bíblico diz que ele era um homem de grandes conquistas, de grandes vitórias, um herói de guerra. Porém, o mesmo texto diz que ele era um homem leproso. Que coisa, gente! O relato bíblico vem exaltando esse homem, um homem condecorado, um homem cheio de grandes vitórias e conquistas, e de repente dá esta notícia: ele era leproso. Sabe o que nós aprendemos disso? Que o ser humano, por mais virtudes que ele tenha, por mais qualidades que este ser humano tenha, ele será sempre um ser humano. Haverá sempre nele algum espaço de imperfeição. Haverá sempre nele alguma limitação. Haverá sempre nele alguma feiura. Um homem leproso. A lepra é uma representação. A lepra simboliza o pecado. E a lepra naqueles dias era uma doença terrível. Era uma doença contagiosa, era uma doença crônica, era uma doença que estigmatizava o doente, trazia para ele um quadro de total humilhação. Em muitos países do mundo antigo, o leproso era isolado da sua comunidade, ele não podia usufruir da convivência de ninguém, da sua esposa, ou do seu marido, ou dos seus filhos. O leproso era simplesmente isolado, e sobre ele pesava a carga da solidão, o peso insuportável
de uma doença que trazia profunda dor e muita humilhação. Meus irmãos, o pecado é algo crônico, o pecado é algo contagioso, o pecado é algo que humilha o pecador. Agora tem um detalhe, e nesse detalhe ele se diferencia da lepra. A lepra era incurável, mas o pecado é curável. O sangue de Jesus Cristo, derramado lá na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás, continua eficiente, continua poderosíssimo. Quando o homem se arrepende dos seus pecados e crê no sacrifício feito por Jesus lá na cruz do Calvário, esse ser é absolutamente perdoado, redimido, ele nasce de novo, ele é regenerado, ele se transforma numa nova criatura. E nós só estamos aqui nesta noite porque o sangue de Jesus nos redimiu, nos limpou, fomos perdoados, o nosso nome foi registrado no livro da vida. E se Jesus voltar hoje à noite para buscar a sua igreja, nós estaremos nessa grande comitiva e iremos ao encontro dele. Você crê nisso? Levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus. Um homem leproso, numa das investidas de Naamã em Israel, ele levou consigo uma menina cativa, e algo moveu o coração de Naamã no sentido de levar essa menina para sua casa. Ela não era ninguém, era uma menina insignificante. Provavelmente, para os habitantes de Damasco, aquela menina representava um troféu de guerra. E aquela menina, certamente movida pelo Espírito de Deus, e vendo a situação daquele homem, ela não se conteve, com grande coragem, com determinação, sem se omitir, ela disse: olha, lá em Israel tem um homem de Deus, se o seu marido se apresentar ao homem de Deus, ele será curado. E aí, gente, aquela esposa conta para o marido, e o marido simplesmente é movido, é cheio de esperança. O marido ouve a grande mensagem da sua vida. Ele estava acostumado a receber aplausos, ele estava acostumado a ser elogiado. Todo mundo queria ficar perto de Naamã, porque era um homem rico, era um homem que todos aclamavam, que todos elogiavam, que todos aplaudiam. De alguma maneira, viver à sombra de Naamã era algo que trazia conforto, mas ele padecia com aquela poderosa, triste enfermidade, e certamente, se fosse dado a ele a opção de entregar tudo o que ele tinha em troca da cura, ele o faria de bom grado. E quando aquela menina diz: há esperança para você, há um homem de Deus em Samaria, isso o colocou para cima e mexeu com o seu entusiasmo. Uma menina judia. Gente, Deus opera como quer, do jeito que quer, e usa quem Ele quer usar. Às vezes nós estamos limitando Deus, achando que as nossas respostas virão dessa ou daquela pessoa, e de repente são pessoas com uma certa projeção, com um certo destaque, mas de repente Deus quer usar uma simples menina para falar no nosso coração e para operar de uma forma especial e poderosa na nossa vida. Amém, gente? Porque Deus tem os seus caminhos, Deus tem o seu jeito de operar. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos, os caminhos de Deus são superiores aos nossos caminhos. É isso que o profeta Isaías diz: assim como o céu é maior do que a terra, assim também os meus pensamentos e os meus caminhos são maiores do que os vossos caminhos e do que os vossos pensamentos, diz o Senhor dos Exércitos. Às vezes nós achamos que Deus deve operar dessa ou daquela forma, de uma forma especial, miraculosa, sobrenatural, e de repente Deus quer usar o meio mais simples, e Ele o fará, porque Ele é um Deus soberano, que age de uma maneira livre, que não se deixa pressionar por nós. Agora sempre age em nosso benefício, movido pelo seu amor
e sempre nos fará coisas grandes e o melhor para as nossas vidas, porque a nossa vida está nas mãos de Deus, é Ele quem exerce o controle, e é por conta disso que nós não fracassamos, que nós não perdemos, porque o Senhor está conosco, o Senhor dos exércitos está conosco, e nós superamos barreiras, atravessamos os desertos da vida, e nos colocamos sempre na presença dele, incólumes e vencedores, porque é Ele que nos garante. Amém, gente? Naamã vai à presença do rei, levando uma carta consigo e levando presentes. Gente, esses presentes eram tão elevados, havia tanta riqueza nesses presentes, que qualquer homem, por mais rico que ele fosse, ficaria encantado com esses presentes. 10 talentos de prata são 350 quilos de prata. 6 ciclos de ouro são 70 quilos de ouro. E 10 vestes festivais. Isso faria de qualquer homem pobre um marco milionário. Qualquer um gostaria de receber esses presentes. Aliás, como eu disse, qualquer um queria ser amigo do Naamã, queria de alguma forma fazer algum bem para o Naamã. Hoje em dia nós temos muita gente interesseira, gente que só estabelece vínculos de amizade se tiver algo para ganhar, não é? Se tiver uma contrapartida. Tem gente que diz: eu ser amigo desse loser, eu ser amigo dessa pessoa, o que é que eu posso receber em troca? E certamente muita gente naquela época gostava da presença de Naamã, porque a presença de Naamã podia trazer muitos bens materiais. Aqueles que olhavam somente para os bens materiais, certamente gostariam da companhia, da presença de Naamã, mesmo ele sendo um homem leproso. Tem muita gente na companhia de leprosos, com os olhos grandes, olhando na contrapartida. Mas esse não é o plano de Deus para nós não, gente. Nós estamos aqui no mundo para estabelecer pontes com pessoas, com os nossos irmãos. É isso que nós vamos levar para a eternidade. E nós não devemos olhar o que aquela pessoa pode me dar, o que ela pode acrescentar na minha vida. Nós precisamos pensar de uma maneira contrária. Nós precisamos pensar da seguinte maneira: de que forma eu posso agregar valor à vida dessa pessoa, de que maneira eu posso promover a vida dessa pessoa, de que maneira eu posso abençoar a vida dessa pessoa. Esse é o plano de Deus para nós, essa é a vontade de Deus para nós. Ele quer te usar aqui neste lugar como um instrumento poderoso, como um instrumento canalizador de valor, de promoção e de bênçãos para aqueles que estão à sua volta. Amém? Você crê nisso? Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Naamã recebe do seu rei uma carta de recomendação e vai ao rei de Israel. Quando ele chega em Israel, gente, o rei Jorão, ao ler aquela carta, ao invés de se sentir honrado com a carta do rei Ben-Hadad, que era um grande poder naquela época, um grande poder civil, uma grande autoridade, ele rasga as suas roupas. O ato de rasgar as suas roupas naquele período significava luto, temor profundo, desespero. Foi assim que o rei Jorão se sentiu, temeroso, desesperado. E ele diz: olha, estão buscando ocasião contra mim, estão querendo de repente invadir meu reino, invadir Israel. Às vezes nós pensamos como o rei Jorão, achamos que as pessoas nos ameaçam. Qualquer palavra que é dita, nós construímos de uma outra maneira, como se estivéssemos sendo ameaçados por alguém. Não havia nenhum tom de ameaça naquela carta. Havia simplesmente um desejo profundo de que aquele general recebesse uma cura.
Tem gente que se coloca sempre na posição do perseguido, é a síndrome do perseguido. Tem gente que se acha vítima desse e daquele e constrói imagens na sua mente, mas tudo de uma maneira ilusória, de uma maneira falsa. Tem gente que o problema está a 10 quilômetros de distância e ele está sofrendo agora. Foi isso que aconteceu com Jorão. Ele se sentiu ameaçado. Tem muito brasileiro aqui nos Estados Unidos se sentindo ameaçado à toa, ilusoriamente. O problema está a 10 quilômetros de distância. Não vai acontecer, não se estabelecerá, porque nós cremos no Senhor, nós temos fé de que Ele está na condução da nossa vida e Ele nos garante que nós não vamos fracassar, de que nós não vamos perder, porque Ele é o Senhor dos exércitos, Criador do universo, Criador da nossa vida, de cada um de nós pessoalmente, e Ele está comprometido conosco, com o nosso crescimento, com o nosso avanço e com a nossa vitória, e mal algum chegará à nossa terra. Ele rasga as suas roupas. A menina não disse que o homem de Deus deveria ir à presença do rei. A menina disse que o homem leproso deveria ir à presença do homem de Deus. Eles procuraram a pessoa errada. Às vezes nós estamos fazendo assim, procurando as pessoas erradas, achando que a solução virá de qualquer maneira. Nós simplesmente usamos o nosso raciocínio humano e tomamos uma certa direção. Foi isso que aconteceu com essa comitiva. Foram ao homem errado. Preferiram ir a um rei incapaz, sem condições para resolver o problema, mesmo sendo rei. E às vezes nós estamos fazendo assim. Ao invés de procurar a pessoa certa, o caminho certo, estamos procurando pessoas e saídas segundo os nossos pensamentos e as nossas opiniões. Mas Deus estabeleceu conosco um plano perfeito e nós vamos ser felizes e realizados se obedecermos a este plano, se buscarmos no lugar certo, se buscarmos as pessoas certas. E certamente que Deus tem pessoas certas colocadas no nosso caminho, e ao encontrarmos essas pessoas certas, nós encontraremos também a bênção e a solução que vem da parte de Deus. O rei de Israel não faz nenhuma menção de Eliseu. Ele simplesmente rasga as suas roupas. E de repente Eliseu se apresenta. Provavelmente morava muito perto. Quem sabe alguém se comunicou com ele. Quem sabe o barulho daquela comitiva chegando em Samaria. Mas sobretudo eu entendo que Eliseu era um homem antenado com os acontecimentos do reino. Era um profeta antenado, que sabia o que estava acontecendo. E ele se chega diante de Jorão e diz: por que você rasgou as suas vestes? Envie o homem a mim, e você vai saber que há profeta em Israel. Que coragem, que autoridade. Ele chamou para si o problema. Deus não te salvou apenas para você ser membro desta igreja. O Senhor te chamou para você chamar para você compromissos e responsabilidades com o seu reino. É você pessoalmente. Esta obra que está acontecendo nessa igreja não é uma missão do pastor sozinho, não é uma missão das pessoas que cooperam, que colaboram com ele na realização desta obra. Esta obra também é sua, e Deus quer usar a sua vida para salvar almas deste lugar. E eu posso ver pela fé esses bancos lotados de pessoas adorando a Deus, louvando ao nome do Senhor e tendo os seus caminhos espreitados, trabalhados pelo Espírito de Deus. Eu creio que este lugar pode ser um lugar de transformação na comunidade de brasileiros e na vida das pessoas de uma maneira geral. E é você que Deus quer usar. É engraçado que o Eliseu falou uma frase no singular, ele não falou no plural. Todos verão que há profeta em Israel. Não, ele falou no singular. Ele disse para o rei: olha,
você não fez nenhuma menção de mim. Essa menina deveria ter me procurado, te procurou. Você se mostrou incapaz, rasgou as suas roupas de medo, de terror, de desespero. Agora faça o seguinte: manda a menina a mim e você vai ver que é profeta em Israel. Que coisa maravilhosa, gente. Que autoridade. É essa autoridade que Deus quer te dar. Essa coragem para se posicionar. Não importa quem você seja, a idade que você tenha, a posição que você ocupa, nada disso é importante. Se você se colocar na posição e disser: usa-me, Senhor, sabe o que vai acontecer? Coisas grandiosas, maravilhosas começarão a acontecer por intermédio da sua vida, porque Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. E nós vemos isso de uma maneira muito clara na vida desta menina, que não era nada, mas que se tornou um grande elo dessa história. Deus quer fazer de você um grande elo, um elo de grandes mensagens, um elo de grandes realizações. Você crê nisso? Levante sua mão e adore o nome de Jesus nesta noite. Rei Jorão, então, manda que Naamã vá à casa do Eliseu. E aí, gente, algumas coisas acontecem na casa de Eliseu. O Naamã chega com aquela comitiva, certamente todo mundo muito bem vestido, não é? Quando eles chegavam a algum lugar, aquilo causava respeito humano, admiração, porque era cheio de pompa. E quando ele se aproxima da casa de Eliseu, o profeta nem sai de casa, ele nem vai ao portão para receber o Naamã. O profeta manda um mensageiro, uma mensagem muito simples: banha-te 7 vezes no Jordão e serás curado. Gente, dá para vocês imaginarem o que aconteceu na mente do Naamã? Ele se sentiu profundamente humilhado. Ele se sentiu tratado com total descaso. Ele deve ter dito: nunca passei por uma situação tão constrangedora. Quem esse profeta pensa que é? Porque ele achou que seria recebido por Eliseu uma grande comitiva, uma grande recepção, com alimento, com música, todo mundo muito bem vestido. O Naamã ia fazer relatos dos seus grandes feitos, as pessoas iriam aplaudi-lo, e aí o profeta ia fazer uma oração poderosa, fogo do céu cairia, ele tocaria na lepra daquele homem e ele ficaria totalmente curado. Mas nada disso aconteceu. Eliseu ficou dentro de casa, mandou um criado com uma mensagem seca: banha-te 7 vezes no Jordão. E o Naamã, dentro deste quadro, ele simplesmente retrocede, cheio de indignação, decidiu ir embora. Sabe por que ele decidiu ir embora? Sabe qual é o motivo da decepção dele? Primeiro, ele condicionou a maneira de receber a cura. Gente, um homem leproso padeceu a vida inteira de lepra e agora estabelecendo condições. Naquele momento em que Naamã retrocede, ele deixou de olhar para si como um leproso e ele passa a olhar para as medalhas que ele tinha no peito, para as grandes conquistas das quais ele havia sido protagonista. Ele começa a olhar para os elogios, para a posição que ele ocupava na Síria. Ele deixou de olhar para si como alguém carente e necessitado, e ele estava prestes a perder a grande bênção da sua vida e nos impedir que o relato extraordinário deste grande milagre chegasse até nós. Coisas terríveis aconteceriam se ele permanecesse no alto do pedestal. E eu gostaria de dizer para você nesta noite: desce do alto do pedestal, se reconheça como alguém carente, necessitado diante de Deus, porque esta é condição
para que você seja uma pessoa realmente abençoada. Se você quiser ser uma pessoa abençoada, você tem que se despojar, você tem que entregar tudo no altar do Senhor. Amém? Amém? Simples assim, gente. Tem que entregar tudo. Tem que se despojar. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é isso? Despojamento. E Jesus é o maior exemplo de despojamento. Deixou a sua elevada condição de alguém assentado à destra da majestade, se autolimitou, tomando a forma de homem. E a Bíblia diz que ele se tornou homem no sentido mais pleno da palavra, 100% homem. Teve que se despojar. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo de número 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e na condição de homem foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Aplauda. Glória, glória. Se é para Deus, gente, vai com aplauso, muito mais forte. Aleluia, aleluia, aleluia. Despojamento. Existe uma ave chamada pavão. Todo mundo conhece um pavão aqui, não é? Gente, o pavão é muito lindo. Que cauda maravilhosa, não é? E nos rituais de acasalamento, aquela cauda, ela se abre e viram plumas lindíssimas. E diz a lenda que as outras aves, quando veem o pavão, elas sentem inveja. Sentem inveja até olhar para os pés do pavão. Porque os pés de um pavão é algo muito feio. Você já viu o pé do pavão? É feio, cascudo, é uma coisa horrorosa. É um contraste com a beleza do pavão, não é? Existem crentes que só querem mostrar a sua plumagem espiritual, mas se esquecem de olhar para os seus próprios pés. Nós não podemos perder este olhar, o olhar para os nossos pés. Foi isso que Naamã fez. Deixou de olhar para os seus pés e olhou para a sua elevada patente. E às vezes nós estamos fazendo assim. E o Espírito de Deus nos diz exatamente isso nesta noite. Olhe sempre para os seus pés. Convém que ele cresça e que eu diminua, como disse João Batista. Pare de olhar para a sua plumagem espiritual. Tem gente que quer impressionar com uma certa impostação de voz. Tem gente que quer impressionar com a maneira que conduz a Bíblia. Tem gente que quer impressionar com certos clichês da vida espiritual, da vida cristã. Mas a Deus nós não podemos enganar, gente. Deus não nos julga segundo as aparências. Ele nos julga de uma maneira perfeita. Ele nos vê exatamente como somos. E nós precisamos aprender a olhar para os nossos pés, tirar os olhos das nossas virtudes. E pior do que isso, são aquelas pessoas que não olham para os seus pés, mas ficam de olhos arregalados nos pés dos outros. Olho na sua plumagem espiritual, nas suas virtudes, e ao mesmo tempo, olho no pé dos irmãos. Mas Deus quer que a gente inverta isso. Deus quer que olhemos para os nossos pés o tempo inteiro, porque Deus concede graça àqueles que se humilham. Amém? Salve de palmas para Jesus. Aleluia, aleluia. Cheio de orgulho. Eu descer nessas águas barrentas do Jordão. E aí, gente, ele fala algo que é um nacionalismo assim exagerado. Ele diz: lá na Síria tem Abana e Fafá, rios muito maiores do que todas as águas de Israel. Ele não disse que era só superior ao Jordão.
todas as águas de Israel. Ele se sentiu indignado, eu mergulhar nessas águas? Gente, ele se colocou acima de Jesus. Jesus foi batizado no Jordão. Agora, sabe por que essa rejeição com o Jordão? Eu vou dizer. O Jordão, ele tem 190 quilômetros de extensão. Ele nasce ao pé do Monte Hermon e ele deságua no Mar Morto, depois de passar pelo Mar da Galileia. Ele tem uma largura máxima de 18 metros e uma mínima de 4 metros. Quando ele nasce no Hermon, ele está a 560 metros acima do nível do mar. Quando ele deságua no Mar Morto, ele está a 360 metros abaixo do nível do mar. Então ele é uma corredeira para baixo. Daí o significado do nome Jordão. O nome Jordão significa aquele que desce. E o versículo 14 diz que Naamã desceu. O caminho da subida será sempre o caminho da descida. Não tem subida, não tem crescimento, não tem bênção se você não descer. O caminho do avanço e do crescimento é necessariamente o caminho da humilhação pessoal, de nos colocarmos diante dos homens e de Deus na posição certa. Era necessário descer para ser curado e ser abençoado. E eu digo para você nesta noite, é necessário descer para que você obtenha as respostas da parte de Deus, para que você tenha comunhão com Deus, para que você seja uma pessoa abençoada. Naamã desceu. Primeiro mergulho, o mergulho da fé, o mergulho do despojamento. Deixou de lado aquela farda de linho finíssimo, cheia de medalhas, mas era uma farda infectada pela lepra. Se despojou e desceu. Deu o primeiro mergulho, o mergulho da fé. Deu o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Quando ele saiu da água no sexto mergulho, ele ainda estava leproso. E então ele mergulha pela sétima vez. E quando ele emerge da água, ele está absolutamente curado. A sua carne como a carne de uma criança. Gente, não adianta obedecer a Deus em algumas coisas. Nós precisamos obedecer em tudo. Não adianta a obediência parcial ao plano de Deus. Nós precisamos obedecer à vontade de Deus de uma maneira completa. 6 mergulhos não eram suficientes. Por mais que Naamã consultasse a sua pele para ver se algo havia acontecido até o sexto mergulho, nada aconteceu. Estava ali a lepra inalterada no corpo de Naamã. Mas quando ele mergulha pela sétima vez, ele sai completamente curado. Isso nos ensina que nós precisamos obedecer a Deus de uma maneira completa. Nós precisamos obedecer a Deus em tudo. Amém? Amém. Saiu curado. E aí ele diz 2 coisas. Primeiro, reconheço que não há Deus no mundo senão o Deus de Israel. Reconhecimento da existência de Deus. Você que está aqui nesta noite certamente recebeu Jesus como Salvador e reconhece a Deus como o único Deus. Foi isso que Naamã fez. Foi naquele lugar para receber uma cura física. E recebeu uma cura física, mas também recebeu uma cura espiritual. Foi completamente restaurado. É assim que Deus opera, gente. Nós estamos pedindo algo a Ele e Ele nos surpreende, dando-nos muito mais. Paulo disse que ouvidos não ouviram, olhos não viram e nem penetrou em coração humano as coisas que Deus tem preparado para os seus, aqueles que o servem. E nós precisamos aprender isso, olhar para Deus como um ser generoso, rico, que derrama sobre nós bênçãos e vitórias que nós não imaginávamos, vitórias que estavam fora da nossa perspectiva e do nosso plano, mas que veio a nós por conta da generosidade, da bondade e do amor de Deus, que diuturnamente está como grande sentinela, como alguém que nos protege em cada manhã, tarde e noite da nossa vida, e nunca desiste de nós. E é por isso que nós vamos superar, nós vamos vencer, nós vamos triunfar, porque Ele nos garante.
Amém, gente? Glória a Deus. Reconheço que não há outro Deus senão Deus de Israel. E depois ele ofereceu os presentes. Eliseu rejeitou os presentes. Há passagem na Bíblia que o personagem recebe um presente. Não é hermeneuticamente correto dizer que todo mundo deveria rejeitar os presentes. Mas nesse caso, Deus disse a Eliseu para não receber os presentes. E Naamã diz assim, já que você não quer receber os presentes, me dê uma porção de terra, que disse Samaria, para que eu percorra esses 140 quilômetros de volta, com a terra em duas mulas, e lá em Damasco eu vou construir um altar de adoração ao Senhor, porque este seu servo que está aqui nunca mais oferecerá holocaustos e sacrifícios que não sejam feitos para o Deus de Israel. Deus te trouxe aqui para isso, para louvar apenas a Ele, para adorar apenas o seu nome e para oferecer holocaustos e sacrifícios unicamente ao Deus de Israel. Aplauda para você. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o Naamã faz um pedido de perdão. Olha, meu Senhor, me perdoe, porque eu vou voltar para a Síria. E lá eu irei ao templo de Rimon. Ele era o segundo homem mais importante. E aqueles protocolos de ir ao templo de Rimon, o Naamã teria que acompanhá-lo. Mas o Naamã pede perdão. E o Eliseu disse, vai em paz. Não havia tempo para um discipulado. Não havia tempo para Eliseu fazer um detalhamento da decisão, da posição que o Naamã estava tomando. Mas o Eliseu cria que o Deus que realizou aquele grande milagre era poderoso para ensinar Naamã e para fazer com que a vida de Naamã seguisse segundo o seu plano, segundo a sua vontade. Amém. Assim é com você que está aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Deus é poderoso para te conduzir, para te orientar, para te dirigir. Você está recebendo aqui os fundamentos nesta igreja e você deve se orientar por esses fundamentos, por essas orientações. Você não veio para esta igreja porque quis, foi Deus quem te trouxe. Jesus disse, não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu antes que vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Naamã vai embora, Geazi corre atrás daquela carruagem, e aí mente, dizendo, olha, o meu senhor mudou de ideia. Chegaram duas pessoas lá em casa e agora ele quer os presentes. Ele pede um talento de prata, Naamã dá a ele 2. E quando ele chega na casa de Eliseu, Eliseu pergunta, onde é que você foi, Geazi? E ele disse, não fui a lugar nenhum. E o Eliseu vira-se para ele e diz, porventura o meu espírito não estava com você, quando você correu atrás daquela carruagem? Para que você não faça mais isso, a lepra de Naamã se apegará em você. E naquele momento, o corpo de Geazi foi coberto por uma substância branca, ele estava leproso. Gente, você está aqui nos Estados Unidos. A nossa vida será sempre orientada por princípios espirituais. Existem princípios espirituais que nos conduzem à destruição, à perdição, à maldição. E existem princípios espirituais que nos conduzem à vida. Você tem que escolher. Geazi passou tanto tempo na presença de Eliseu, mas não aprendeu isso. Como Judas Iscariotes na presença de Jesus, não é? E ali ele foi amaldiçoado, se tornou um homem leproso, porque fez uso da mentira, da hipocrisia, do engano, desejou bens que não era da vontade de Deus que ele tivesse, usou recursos totalmente escusos, errados, para alcançar o seu fim. E você corre risco aqui nesta terra de ficar usando recursos errados, meios errados, para chegar a determinados fins. Este não é o plano, esta não é a vontade de Deus para a sua vida. Deus quer você uma pessoa abençoada, cheia da sua presença, cheia da sua unção. Amém? Vamos ficar em pé. Glorifique o nome de Jesus nesta noite.